O som das taças tilintando contra a porcelana fina ecoava no salão luxuoso do restaurante La Belle Cuisine, um dos mais caros dos jardins em São Paulo. O cheiro de trufas brancas misturava-se ao aroma do vinho francês sendo servido, enquanto o pianista tocava Clair de Lune ao fundo. O ambiente era de pura ostentação. Sentado na mesa central, com um blazer de linho branco e um relógio suíço que brilhava como ouro, estava Henrique Albuquerque Lacerda, 42 anos. Um empresário milionário paulistano conhecido por seu império no ramo imobiliário e por seu ego do tamanho de um arranha-céu. Henrique franzia o nariz toda vez que alguém do staff se aproximava. Para ele, garçons, faxineiros e cozinheiros não passavam de gente invisível. Naquela noite, sua impaciência estava especialmente aflorada. O motivo? Um novo garçom estrangeiro, de sotaque carregado e aparência humilde, que parecia não conhecer perfeitamente os nomes dos vinhos ou dos talheres específicos para cada prato. Mas que palhaçada é essa? Um restaurante 5 estrelas servindo com esse tipo de gente? Gritou Henrique, batendo o punho na mesa. O garçom em questão, chamado Javier, tinha 27 anos e era venezuelano. Chegara ao Brasil há 2 anos, fugindo da fome e da violência que assolaram sua cidade natal. Seus olhos castanhos e fundos estavam marcados pelas noites mal dormidas e pelo peso de sustentar a irmã e o sobrinho, que viviam com ele em um pequeno quarto no Capão Redondo. Javier baixou a cabeça diante da humilhação. Desculpe, senhor. Vou corrigir isso imediatamente, disse com voz trêmula e o português carregado de sotaque. Mas Henrique não se deu por satisfeito. Corrigir? Corrigir o quê? O seu país inteiro já é um erro. Venezuelano aqui devia ficar na rua pedindo esmola, não me servindo vinho. O salão silenciou. Todos os olhares se voltaram para Henrique. O gerente do restaurante hesitou, sem coragem de enfrentar o cliente mais antigo e rico do lugar. Javier apenas engoliu seco, com os olhos marejados. Enquanto isso, do outro lado do restaurante, sentada discretamente, estava uma senhora de cabelos grisalhos e olhos atentos. Ela observava Henrique com uma mistura de incredulidade e tristeza. Seu nome era Dona Lourdes, 68 anos, e conhecia aquele homem melhor do que ninguém, mais até do que ele mesmo. Ao ver a cena, ela sussurrou para si mesma. Se ele soubesse a verdade, jamais teria dito isso. Dias depois, Javier chegou atrasado ao trabalho. Tinha passado a noite com o sobrinho de 8 anos no hospital, que sofria de uma grave crise de asma. Mesmo assim, foi trabalhar. Henrique, ao vê-lo, bufou. Ainda está aqui? Não foi deportado ainda não? Javier apenas sorriu, tentando manter a compostura. Naquela mesma tarde, Dona Lourdes apareceu na cozinha do restaurante e pediu para conversar com ele em particular. Você não me conhece, mas eu conheço você, disse ela, olhando diretamente nos olhos de Javier. Ele ficou confuso. Conhecer como, senhora? Ela respirou fundo. Você carrega um sobrenome no sangue, que ele também carrega. Henrique Albuquerque Lacerda. Javier riu nervoso. Desculpa, acho que a senhora está me confundindo. Mas Lourdes foi firme. Sua mãe, Rosália, ela trabalhou como doméstica na casa dos Lacerda há quase 30 anos. Você é filho dela, não é? O coração de Javier acelerou. Sim, mas minha mãe nunca falou sobre isso. A senhora então tirou uma foto antiga da bolsa. Era uma jovem negra, sorrindo com um bebê no colo. E ao lado, um homem branco, de cabelo claro, que Javier reconheceu instantaneamente. Era Henrique, mais jovem. O chão pareceu sumir sob os pés de Javier. Ele pegou a foto com mãos trêmulas. Isso não pode ser verdade. Lourdes assentiu. Rosália foi expulsa de lá quando engravidou. Disseram que ela era uma aproveitadora. Mas eu era cozinheira da casa. Eu vi tudo. E nunca me perdoei por não ter feito nada. Javier sentiu um nó na garganta. Lembrou-se da mãe chorando sozinha à noite, dizendo que o pai dele era alguém que nunca teve coragem de amá-los publicamente. Você está dizendo que ele... Henrique, é meu pai? Dona Lourdes assentiu com lágrimas nos olhos. Sim, e é por isso que ele te odeia tanto, porque ele enxerga em você o que mais teme, a verdade sobre si mesmo. Javier não sabia se chorava, gritava ou corria dali. Mas por que ele não sabe? Ou ele sabe? Lourdes olhou para baixo. Ele suspeita. Sempre suspeitou. Mas preferiu fingir que não era verdade.
A vergonha, o preconceito, o orgulho. Tudo isso falou mais alto. O coração de Javier se partiu. Eu não queria nada disso. Só queria trabalhar, cuidar da minha família. Nunca pedi para ser filho de ninguém. Dona Lourdes colocou a mão em seu ombro. Talvez agora a verdade precise vir à tona. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Javier caminhava em silêncio pelas ruas do Capão Redondo, com a foto nas mãos. O papel estava amassado pelos dedos nervosos. Sua mente fervilhava. Cada passo ecoava como um trovão em seu peito. As palavras de Dona Lourdes repetiam-se como um mantra. Você carrega o sobrenome que ele mais teme. Em casa, sua irmã Carolina o aguardava com um prato de arroz com ovo e um olhar preocupado. Você tá bem, Javier? Parece que viu um fantasma. Ele se sentou lentamente, ainda sem saber como explicar. Então, tirou a foto do bolso e a colocou sobre a mesa. Carolina arregalou os olhos. Nossa mãe, e esse homem, é o Henrique? Javier assentiu com a voz embargada. Ele é meu pai. O silêncio dominou o cômodo por alguns segundos. A respiração de Carolina ficou pesada. Isso explica tanta coisa. As vezes em que mamãe chorava sem dizer o porquê. As cartas que ela queimou. E aquela vez que ela disse que o coração dela morava em São Paulo, mas nunca foi bem-vindo lá. Enquanto isso, no restaurante, Henrique estava reunido com seu assessor e um advogado. Planejavam mais uma aquisição de imóveis na Zona Leste. Vamos tirar aquele conjunto habitacional e transformar num condomínio de luxo. Aquilo ali é área nobre mal aproveitada. Ele falava com frieza, como se pessoas fossem obstáculos. De repente, o gerente se aproximou, constrangido. Senhor Henrique, o garçom venezuelano, pediu demissão. Ótimo, respondeu ele sem olhar. Menos um problema. Mas naquela mesma noite, algo aconteceu. Henrique recebeu uma carta, sem envelope, sem remetente. Apenas uma folha de papel dobrada com caligrafia firme. Ao abrir, deparou-se com uma cópia da foto que Dona Lourdes mostrara a Javier. Embaixo da imagem, um bilhete. A verdade sempre encontra seu caminho. Você me serviu vinho, pai. O papel caiu de suas mãos. Por um momento, Henrique não conseguia respirar direito. Seu rosto perdeu a cor. O silêncio da sala de estar parecia zombar dele. Caminhou até o bar, serviu-se de uísque duplo e encarou o reflexo no espelho. Olhos azuis carregados de medo e vergonha. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno. Na manhã seguinte, Henrique apareceu no restaurante mais cedo. Chamou o gerente. Onde ele está? O venezuelano. O gerente hesitou. Pediu demissão ontem. Disse que não voltaria mais. Só deixou isso. Era uma pequena caixa de madeira, simples, com um papel dobrado por cima. Henrique abriu com dedos trêmulos. Dentro estava um guardanapo com o nome do restaurante e uma frase escrita à mão. A dignidade de um homem não se mede por quanto ele tem, mas por como ele trata os outros. Henrique sentiu o estômago embrulhar. Algo dentro dele estava quebrando. Lembranças antigas começaram a emergir, como fantasmas há muito enterrados. Flashback. Ano de 1997. Henrique tinha apenas 19 anos. Seu pai, um político influente, o levava ao escritório no centro da cidade. Lá, Henrique conheceu Rosália, uma jovem de sorriso doce e olhos tristes, que limpava o chão como se tentasse apagar a própria história. Ela o olhou como ninguém jamais havia olhado. Não com medo, nem com bajulação, mas com verdade. Os encontros entre eles foram escondidos, intensos, apaixonados. Mas bastou uma gravidez para tudo ruir. O pai de Henrique descobriu, e foi implacável. Essa raça quer te prender, Henrique. Você vai acabar com o nome da nossa família. Rosália foi despedida na calada da noite. Henrique foi enviado para o exterior. Nunca mais a viu. De volta ao presente, Henrique sentou-se sozinho em uma das mesas do restaurante vazio. Sentia-se um estranho naquele ambiente que sempre dominou. O garçom mais jovem, que acabara de chegar, se aproximou timidamente. Deseja algo, senhor? Henrique olhou nos olhos do rapaz. Por um instante viu Javier ali. Baixou os olhos. Não. Obrigado. Pela primeira vez respondeu com humildade. Naquela noite, Carolina incentivou o irmão.
Você precisa falar com ele, não para exigir nada, mas para libertar a si mesmo. Javier balançou a cabeça. E se ele me rejeitar? E se me humilhar de novo? Ela segurou sua mão. Então você saberá que não é como ele. Já é melhor. Porque você tem coragem. No dia seguinte, Javier voltou ao restaurante. Não para pedir emprego, mas para olhar nos olhos do homem que o rejeitou. Henrique o viu entrar. O salão inteiro congelou. Por um momento, Henrique pensou em sair, mas permaneceu sentado. Javier aproximou-se. Havia dignidade em seus passos. Não vim aqui por raiva. Vim porque mereço respostas. Henrique respirou fundo. E eu devo explicações. O silêncio entre os dois era denso como o ar antes da tempestade. O som dos talheres no restaurante cessou. Alguns funcionários observavam discretamente por trás da porta da cozinha, sabendo que aquele encontro não era comum. Javier, com as mãos frias e o coração disparado, sentou-se diante de Henrique pela primeira vez não como um garçom, mas como homem, como filho. Henrique fitava o tampo da mesa. Seu rosto parecia envelhecido, os olhos fundos, a expressão tensa. Quando recebi a foto, achei que fosse uma brincadeira, uma armadilha, começou ele, a voz embargada. E agora? Perguntou Javier, com um tom sereno, mas firme. Henrique ergueu o olhar. Agora eu vejo os olhos da sua mãe em você, e percebo que fugi da verdade por tempo demais. Uma pausa. Rosália. Ela era a única pessoa que me via como eu realmente era. Sem bajulação, sem medo. Só que eu fui fraco. Me deixei controlar pelo medo do meu pai, do que os outros iam dizer. Javier apertou os lábios. Ela nunca falou mal de você, mas toda noite chorava em silêncio, como se carregasse um amor que a feria. Henrique baixou a cabeça. Eu amei sua mãe, mas fui covarde. Seus olhos começaram a brilhar com lágrimas contidas. E você, meu filho, eu te neguei. Não porque não soubesse, mas porque não queria aceitar que a minha verdade era muito diferente da imagem que construí. Por um instante, os olhos de Javier se encheram d'água. Eu nunca precisei de você. Nunca pedi seu dinheiro nem seu nome. Mas doeu. Saber que meu pai me olhava com desprezo, que achava que eu não valia nada só por ter nascido onde nasci. Henrique fechou os olhos. Eu me envergonho do que fiz. Mais do que você pode imaginar. Ele colocou a mão sobre a mesa, hesitante. Posso te pedir perdão? Javier respirou fundo. As emoções se embolavam no peito. Ele olhou ao redor. As mesmas paredes onde havia sido humilhado agora presenciavam uma confissão. O perdão não apaga o passado, mas pode ser o primeiro passo para você se tornar alguém melhor. Henrique assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu quero mudar. Não quero mais viver uma mentira. Quero reconhecer você como meu filho. Assumir isso. Publicamente, se for preciso. Isso é contigo, não comigo, respondeu Javier. A verdade já está em mim. Você é quem precisa decidir o que fazer com ela. Naquela noite, Henrique ligou para Dona Lourdes. Agradeceu por ter guardado a foto, por ter tido coragem de contar. Ela, do outro lado da linha, disse apenas: Henrique, você ainda tem tempo de fazer algo certo. Dias depois, uma notícia inesperada viralizou nas redes sociais. Empresário paulistano reconhece filho venezuelano após humilhá-lo publicamente em restaurante. A repercussão foi imediata. Uns apoiaram, outros criticaram. Mas o que mais surpreendeu a todos foi o pronunciamento público de Henrique. Em um vídeo postado em seu próprio perfil, ele apareceu sem maquiagem, sem cenário luxuoso, apenas diante de uma câmera. Meu nome é Henrique Albuquerque Lacerda, e eu vim pedir perdão. Ao meu filho, Javier, à sua mãe, Rosália, e a todas as pessoas que, como ele, eu tratei com preconceito. Durante anos construí uma imagem de poder e sucesso, mas hoje descobri que o verdadeiro valor de um homem não está no que ele tem, mas em reconhecer seus erros e buscar ser melhor. O vídeo bateu recordes de visualizações. Javier recebeu mensagens de apoio de pessoas do Brasil inteiro. Venezuelanos, migrantes, filhos rejeitados, todos se viam na sua história. Carolina sorriu ao ver o irmão sendo reconhecido.
Você venceu, Javier, não por ter conquistado fama, mas por ter escolhido a dignidade. Alguns dias depois, Henrique pediu para conhecer o sobrinho, filho de Carolina. O menino, tímido, ficou escondido atrás da tia. Henrique se abaixou, estendendo um carrinho de brinquedo. Eu trouxe isso para você. Seu tio me disse que você gosta de caminhões. O menino pegou o brinquedo devagar, depois sorriu. Obrigado, moço. Henrique olhou para Javier, emocionado. Espero poder estar presente, se vocês deixarem. Javier olhou para a irmã, que assentiu com o olhar. Vamos com calma. Mas talvez você ainda possa fazer parte. Enquanto isso, no restaurante, os funcionários comentavam sobre a mudança de comportamento de Henrique. Não havia mais gritos, nem arrogância. Ele agora cumprimentava todos pelo nome. Um dos cozinheiros chegou a dizer: parece outro homem. O inverno chegava silencioso em São Paulo, e com ele, um novo ritmo se instalava na vida de Javier. Depois da revelação, ele decidiu não voltar ao restaurante, mas, surpreendentemente, não por mágoa, e sim por um novo propósito. Com a ajuda de um amigo venezuelano que conheceu na igreja, começou a montar uma pequena barraquinha de arepas em uma pracinha da Vila Mariana. O cheiro da massa assada na chapa, o som da frigideira estalando e a música latina suave ao fundo atraíam moradores da região, curiosos com o novo sabor. Javier sorria, recebia elogios e, principalmente, se sentia livre. Pela primeira vez, seu trabalho era feito com orgulho e identidade. Henrique visitava o local em segredo, estacionava do outro lado da rua e observava o filho trabalhando. Havia nele um medo silencioso de se aproximar e parecer invasivo, mas um dia tomou coragem. Essa é de frango com queijo? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Javier o reconheceu na hora, mas manteve a compostura. Sim, é uma das mais pedidas. Henrique riu timidamente. Então vou experimentar. Afinal, se puxou minha parte empreendedora, deve ser boa. Sentaram-se lado a lado num banquinho de madeira. A conversa começou com comida, passou por memórias e acabou em silêncio confortável. Nunca pensei que um dia comeria arepas com meu filho na rua e me sentiria mais em paz do que em qualquer jantar 5 estrelas, confessou Henrique. Em casa, Carolina observava tudo com atenção. Ela, que por tantos anos fora a base da família, agora via as peças começando a se encaixar. Javier, mais leve. O sobrinho, feliz. E Henrique, diferente. Ainda com falhas, ainda com um orgulho difícil de domar, mas genuinamente tentando. No entanto, a vida ainda reservava reviravoltas. Certa manhã, Javier recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. Senhor Javier, aqui é do cartório de registros civis. Recebemos um pedido de reconhecimento de paternidade feito por Henrique Lacerda. O senhor confirma que deseja prosseguir com o processo? Javier ficou em silêncio. Aquilo era mais do que ele esperava. Era mais do que palavras, vídeos ou promessas. Era jurídico, oficial, um reconhecimento perante a lei. Com a voz embargada, respondeu: sim, eu aceito. A notícia saiu na imprensa dias depois, mas com ela veio também a resistência. Um dos irmãos de Henrique, Roberto Lacerda, apareceu furioso. Isso é um absurdo. Uma mancha na nossa família, um venezuelano se passando por Lacerda, ele quer é dinheiro. Henrique enfrentou o irmão de frente. A única mancha na nossa família foi nossa arrogância. Se ele quer meu nome, é porque eu neguei por tempo demais. E se quer meu dinheiro, que fique claro, ele nunca pediu. Mas tudo o que ele merece, terá. O conflito se espalhou. Parte da elite começou a boicotar os negócios de Henrique. Mas ele não recuou. Vendeu uma de suas coberturas luxuosas, doou parte do valor a um abrigo de imigrantes e investiu o restante no pequeno negócio de Javier, que agora se transformaria numa lanchonete de verdade. Não estou fazendo isso por culpa, disse Henrique, em um jantar simples com Carolina e Javier. Mas porque quero construir algo com vocês. Algo real. A reforma da lanchonete começou. Javier cuidava do cardápio, Carolina da administração. E Henrique, pasmem, pintava as paredes com um macacão velho. Um dos pedreiros brincou:
Nunca pensei que ia ver um Lacerda com a mão cheia de tinta. Certa tarde, enquanto limpava um canto da cozinha, Javier encontrou uma pequena caixa de madeira que sua mãe guardava desde a Venezuela. Dentro, uma carta nunca enviada, endereçada a Henrique. A caligrafia de Rosália era delicada e firme. Henrique, sei que talvez nunca leia isso, mas queria te dizer que amei você com sinceridade e que nosso filho é a melhor parte de mim. Se um dia tiver coragem de olhar nos olhos dele, verá que não precisa temer o amor. Ele é maior do que o preconceito. As lágrimas de Javier caíram sobre o papel amarelado. Ele levou a carta até Henrique, que a leu em silêncio, sentado sob a sombra de uma árvore perto da nova lanchonete. Não disse nada por longos minutos, depois apenas murmurou. Ela era muito mais forte do que eu. E eu só sou quem sou por causa dela, completou Javier. Henrique assentiu. E agora eu sou quem sou. Por causa de vocês. A lanchonete Raízes de Rosália foi inaugurada em uma manhã ensolarada de sábado. Na fachada simples, o nome pintado à mão em letras vermelhas e amarelas chamava a atenção de quem passava. Era uma homenagem não só à mãe de Javier, mas a todas as mulheres esquecidas, silenciadas, que criaram filhos com dignidade mesmo diante do abandono. A fila de clientes dobrava a esquina. Cheiros de milho assado, carne desfiada e queijo fresco invadiam a calçada. Javier estava atrás do balcão, sorrindo, com o avental limpo e o rosto sereno. Ao seu lado, Carolina anotava os pedidos com agilidade e o sobrinho corria entre as mesas, entregando panfletos com orgulho. Henrique servia café. Sim, o homem que outrora humilhava garçons agora segurava uma bandeja e dizia "Bom dia", com sinceridade. Entre os clientes, muitos reconheceram Henrique. Alguns cochichavam, outros apenas observavam. Mas um senhor de barba branca com um sotaque do interior se aproximou e disse "Parabéns, não por ter reconhecido o filho, mas por ter reconhecido a si mesmo." Henrique agradeceu com um leve aceno. "Ainda tenho muito a aprender, mas agora pelo menos comecei." Naquela tarde, um momento especial emocionou a todos. Javier subiu em uma pequena caixa de madeira no centro do salão e bateu uma colher em um copo. "Queria dizer algo. A todos que vieram hoje, obrigado. Mas preciso agradecer especialmente a 3 pessoas. Minha irmã, que sempre foi meu porto seguro, meu sobrinho, que me dá força nos dias difíceis, e meu pai, que apesar de tudo, teve a coragem de mudar." Henrique se levantou, surpreso. Os olhos marejados, mas sem vergonha. Javier continuou. "Perdoar não apaga o que aconteceu, mas abre caminho para o que ainda pode acontecer. E eu escolhi viver com o coração leve, porque minha mãe me ensinou que a dor só nos vence quando a gente esquece quem é." O salão aplaudiu. Um senhor venezuelano com lágrimas no rosto gritou: "Viva Rosália!" E todos repetiram: "Viva!" Na semana seguinte, a história da lanchonete foi contada em um documentário exibido por uma plataforma de streaming. O episódio emocionou o país. Pessoas de várias partes começaram a visitar o local, não só pela comida, mas pelo que ela representava: reconciliação, verdade e justiça. Henrique foi convidado para palestrar em um evento sobre responsabilidade social e arrependimento público. Ele subiu ao palco com simplicidade e disse apenas: "Durante anos pensei que meu legado fosse feito de prédios e contratos. Hoje, sei que meu verdadeiro legado cabe em uma lanchonete simples e tem o nome da mulher que amei e do filho que quase perdi." Nos bastidores, Javier o esperava com um abraço. "Você tá indo bem, velho." Henrique sorriu, aprendendo com o melhor. Anos depois, Javier se tornaria referência de empreendedorismo migrante. Participaria de congressos, palestras e lançaria um livro contando sua história. Mas em cada fala, em cada entrevista, nunca esquecia de dizer: "Tudo começou com uma humilhação, mas terminou com um abraço. Porque a verdade sempre encontra seu caminho." Henrique envelheceu com dignidade. Deixou os negócios imobiliários para se dedicar a projetos sociais voltados a migrantes e refugiados. E todo domingo, religiosamente, comia arepas com a família no mesmo lugar onde tudo renasceu. A última lembrança de Rosália, na caixinha de madeira,
uma foto dela com o bebê no colo, foi emoldurada e pendurada no centro da lanchonete. Abaixo, uma placa com os dizeres: que nunca falte coragem para amar e humildade para recomeçar. E assim, uma história marcada por preconceito, medo e dor, transformou-se em um símbolo de amor, perdão e esperança. Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder novas histórias emocionantes. Além disso, essas histórias na sua tela podem te emocionar. Assista e seja feliz. Até a próxima.